Boa tarde, meus amores! Hoje a nossa aula será de ciências, certo? Vamos fazer a correção da página 97, ok? Então, todos abram o livro na página 97. Vamos lá. A questão 1. Observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em cada uma delas. Então, a primeira imagem, qual é a fonte? A fonte produtora de som. Vibração de quê? Das cordas vocais. É isso? Vibração das cordas vocais. Segunda imagem, vibração das cordas do violão. Terceira imagem, vibração da batida da baqueta nos tambores. Imagem 4, vibração causada pelo movimento da água. Ok? Questão 2. De acordo com o que você estudou, o que você entende por som? Então, som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, certo? Questão 3. Leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem um sentido adicional, chamado de ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas como as de 200.000 Hz. Esse recurso auxilia os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? Porque essas ondas são emitidas em frequências muito altas, ultrassons, sendo imperceptíveis ao ouvido humano. Ok? Questão 4. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completam o texto a seguir: líquidos, ondas sonoras, ar, som e metais. Depois de encontradas no diagrama, nós iremos completar o texto a seguir. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Suas vibrações originam as ondas sonoras. Isso. Questão 5. Como o som é recebido nos seres humanos? No receptor sonoro, no nosso caso, o ouvido. É isso? É por onde é recebido o som, os sons, nos seres humanos. Questão 6. Como o som é emitido pelos seres humanos? Pelas cordas vocais. Questão 7. Quais são os sons que deixam você alerta, tranquilo, inquieto? Então, essas são respostas pessoais. Cada um vai colocar, quais são os sons que deixam você alerta, tranquilo, inquieto. Questão 8. Leia a história de eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Antes do aparecimento da física, os antigos já tinham uma explicação para o fenômeno da reflexão das ondas sonoras. Eco, em grego, eco, era uma ninfa que um dia teve o azar de ver Narciso, o rapaz mais belo do mundo, e de se apaixonar loucamente por ele. A ninfa
acabou se transformando num rochedo, ressequida de amor não correspondido. A única coisa que ela podia fazer era repetir o final das palavras que eram lançadas em sua direção. O eco é a repetição de um som após sua reflexão num obstáculo, constituído de um material que não absorva o som, como a madeira ou o metal. Certo? Então, aqui é uma sugestão de resposta. No caso, vocês iriam pesquisar, mas a tia deu uma sugestão de resposta. Ok? Terminando a nossa correção, agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, que fala sobre o ciclo da água, na página 100, certo? Então, acompanhe a leitura junto com a tia, ok? Vamos lá. O ciclo da água é o movimento que a água faz na natureza e envolve a evaporação das águas dos rios e das chuvas, e a respiração das plantas e dos animais. Então, o que é o ciclo da água? É o movimento que a água faz na natureza. É isso? Que envolve a evaporação das águas dos rios e das chuvas, e a respiração de quem? Das plantas e dos animais. Vamos ver como nós podemos observar na imagem. Evaporação, vapor da água, condensação, chuva e neve, precipitação, infiltração, água subterrânea e, por último, transpiração, certo? A água segue um processo permanente de transformação na natureza, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso. A essa transformação, a circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E se desenvolve através de quê? É através da evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água, indispensável para a manutenção da vida, é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas ou do solo ou em geleiras. Então, o ciclo da água, né, se desenvolve através de quê? Da evaporação, da condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, a água é indispensável para a manutenção da vida e é encontrada na natureza, não é isso? E está distribuída onde? Nos rios, lagos, mares, oceanos, nas camadas subterrâneas e nas geleiras, certo? Então, aí é onde a água está distribuída. Evaporação. Vamos ver agora a evaporação, como ocorre. O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, provocando a evaporação. Nesse momento ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso. À medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Então, a água evapora, não é isso? Dos rios, dos lagos, oceanos, e se transformam, né? Sai do estado líquido para o estado gasoso, né? À medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera.
Condensação. O vapor da água esfria, acumula-se na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água suspensas no ar. Então, o que? A água evapora, não é isso? O vapor da água esfria lá na atmosfera, acumula-se na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água suspensa no ar, que formarão as nuvens ou os nevoeiros. Nesse momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido. Então, ele sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, certo? Precipitação. Com muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de quê? De chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo, certo? Infiltração. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água, que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Transpiração. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que, depois de utilizá-la, devolvem-na à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água proveniente das chuvas cai nos rios e lagos, infiltrando-se também no solo, reiniciando assim todo o processo do ciclo da água. Então, a transpiração é o último ciclo, vamos dizer assim, que já dá início novamente a todo o processo, né? Por isso que se chama ciclo da água, porque esse processo termina e já inicia novamente, não é isso? Aí começa a evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, certo? Entenderam direitinho como acontece esse ciclo? É isso? Como na imagem que nós observamos, né? Primeiro acontece o que? É a evaporação. Da evaporação vai para a condensação, né? Onde a água se transforma em gotículas. Depois da condensação vai para a precipitação, que é chuva, não é isso? E neve. Depois da precipitação, infiltração, água subterrânea, né? Isso acontece que com a água, e depois para a transpiração. E aí volta novamente todo o processo, certo? Então, a água ela é indispensável para a manutenção da vida e é encontrada na natureza, né? E está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos, é isso? E o ciclo da água. O que é o ciclo da água? É o movimento em que a água faz na natureza, né? Então, é o movimento em que a água faz na natureza e envolve a evaporação das águas dos rios e das chuvas e a respiração das plantas e dos animais, certo?
Agora vamos para a atividade. Questão 1. Monte o esquema da água completando com o nome do ciclo representado. Vocês vão observar aqui os ciclos, a imagem vai colocar, né, aí no esqueminha, certo? Vai montar o esquema com o nome do ciclo representado, certo? Questão 2. Complete o texto usando as palavras abaixo: calor, água, gotas, chuvas e ciclo. Questão 3. Pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. Certo? Vão pesquisar e depois explicar. Questão 4. Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Vapor de água, condensa, evaporar, chuva, nuvens, sol, rios, mares e lagos. Usando estas palavras do quadro, irão escrever um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Certo? Questão 5. Leia e comente. No ciclo hidrológico, a água vai e volta. Então, vocês vão ler e comentar sobre essa frase. No ciclo hidrológico, a água vai e volta. Certo? Aquele processo lá, né, do ciclo da água. Questão 6. Você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Resposta pessoal, a questão 5 e a questão 6, certo? Questão 7. Marque com um X a alternativa correta. Letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. Vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Vocês vão marcar um X na alternativa correta. Isso, certo? É só uma alternativa. Letra B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Precipitação, evaporação ou condensação. Irão marcar também um X, certo? Questão 8. Leia a informação a seguir. A floresta amazônica e os rios voadores. Rios voadores são massas de ar carregadas de umidade que são transportadas pelos ventos. Essas massas invisíveis influenciam as chuvas em diversas regiões do Brasil. Veja como os rios voadores se formam e o caminho que eles percorrem. 1. A floresta amazônica puxa a água que evapora do Oceano Atlântico. Essa água, mais tarde, cai como chuva na floresta. 2. A umidade é devolvida para a atmosfera, principalmente pela evaporação e transpiração das árvores da floresta. 3. O ar carregado de umidade, rios voadores, é transportado pelo vento para outras regiões do continente,
onde vão formar as chuvas. O que essas massas de ar carregadas de umidade, levadas pelo vento, influenciam nas demais regiões? Converse com seu professor e seus colegas e registre abaixo as conclusões. Por quê? O que essas massas de ar carregadas de umidade, levadas pelo vento, influenciam nas demais regiões? Essas massas de ar que são carregadas, elas são o quê? São importantes. Por quê? Porque elas interferem um pouco sobre, o clima da maior parte das regiões do Brasil, do território brasileiro, certo? É um pouco da que a tia pode dar de dicas para vocês, aí vocês vão completar, ok? O que essas massas de ar carregadas de umidade, levadas pelo vento, influenciam nas demais regiões, certo? Então a tia deu aí uma dica e vocês irão só completar a resposta, ok? Agora vamos para a questão 9. A propaganda foi elaborada para conscientizar a população da importância de economizar um recurso natural tão importante para os seres vivos. Veja a seguir. Estão vendo aí a imagem, é uma propaganda, né? Um solo muito seco e uma gota de água, não é isso? A água, a cada dia que passa, vem desaparecendo. Sabemos que sem ela não há vida, né? Então aqui o slogan, né, dessa propaganda, a imagem e o slogan. Agora é com você. Crie uma propaganda de conscientização para o melhor uso da água no planeta. Não se esqueça de escrever um slogan, certo? Da mesma forma que está aqui, vocês vão criar uma propaganda com imagem e slogan, certo? Lá, aqui abaixo tem aqui, ó. Slogan é uma frase curta, de efeito e de fácil memorização, utilizada em propagandas publicitárias. Então, vocês vão registrar aqui, fazer a imagem da sua propaganda e o slogan, certo? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o ciclo da água, certo? Qualquer dúvida, é só dar mais uma olhadinha no assunto que a tia explicou e vocês irão conseguir responder a atividade, certo? Então, até amanhã. Beijos e tchau.